Você não percebe, mas algo está acontecendo. Silenciosamente, longe dos olhos das pessoas, você está se afastando da multidão, não porque grita mais alto, mas porque aprendeu a andar em silêncio. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer ricos, alguns poucos estão, de fato, ficando ricos. E o mais curioso, sem ninguém notar, a riqueza, para a maioria, é barulho. Carros chamativos, roupas caras, ostentação no Instagram, frases feitas de efeito. Mas a verdadeira riqueza é quieta. É uma transformação invisível que acontece no seu interior. Uma forma diferente de enxergar o mundo, o tempo e o próprio valor. No jogo do dinheiro, o mais importante não é jogar, é entender como o jogo realmente funciona. E isso exige algo que poucos têm: a capacidade de ler os sinais. Você já reparou como as pessoas vivem no automático? Acordam, reclamam, trabalham, compram coisas que não precisam, para impressionar quem não se importa. E no final do mês, a mesma frustração, o mesmo ciclo, a mesma desculpa. Mas há um grupo, pequeno, quase imperceptível, que está fazendo diferente. Sem pressa, sem palco, sem plateia. E é justamente sobre esses sinais sutis que vamos falar agora. Talvez você já esteja vivendo alguns deles. Talvez esteja mais perto da liberdade financeira do que imagina. E nem se deu conta disso ainda. Neste vídeo, você vai descobrir 5 sinais invisíveis que indicam que você está no caminho da verdadeira riqueza. Não a riqueza fake que se desfaz com a próxima dívida, mas a riqueza sólida, que constrói liberdade, paz e poder de escolha. Vamos falar de consumo consciente, da criação de valor, da forma como você lida com o tempo, e principalmente de uma verdade escondida que só é revelada para quem enxerga além. No final deste conteúdo, eu vou te entregar uma informação poderosa, que sozinha pode mudar completamente a forma como você toma decisões financeiras a partir de hoje. Uma verdade que separa quem enriquece em silêncio, daqueles que passam a vida inteira tentando, mas nunca saem do lugar. Então pare tudo por alguns minutos, silencie as distrações, e preste atenção em cada detalhe, porque os sinais estão por toda parte. Só que só enxerga quem aprendeu a olhar. Seja bem-vindo ao Provérbios da Riqueza, um canal que vai direto ao ponto, sem rodeios, sem clichês, sem promessas vazias. Aqui, o conteúdo é feito para transformar sua visão sobre dinheiro, comportamento e liberdade. Agora sim, vamos ao primeiro sinal. Você já percebeu como os verdadeiramente ricos raramente parecem ricos? Eles passam despercebidos, sem correntes de ouro, sem carros rebaixados, sem gritaria. Enquanto a maioria tenta parecer próspera, os realmente prósperos estão calados. E isso não é coincidência. É comportamento, é mentalidade, é uma forma de caminhar no mundo que revela, sem dizer uma palavra, que a riqueza está chegando. Às vezes, ela já chegou, e ninguém notou. Às vezes, nem mesmo a pessoa percebe o quanto está se distanciando da média. Se liga nisso, o fundador da IKEA, Enval Kamprad, um dos homens mais ricos do planeta, cortava o próprio cabelo, dirigia um Volvo antigo por décadas, e comia em restaurantes baratos. Você acha que ele fazia isso porque era miserável? Não, ele entendia o jogo. Sabia que ostentar é perder o foco. E mais, sabia que as maiores decisões da vida financeira são invisíveis aos olhos dos outros. No Brasil, isso também se repete. Pouca gente sabe, por exemplo, que o dono da Localiza, Salim Matar, bilionário brasileiro, evitava voar de jatinho por anos. Ele dizia: o jatinho é vaidade, e vaidade custa caro. Enquanto muitos celebram a primeira viagem internacional no Instagram, tem gente que está construindo patrimônio geracional, sem nem ter um perfil nas redes. Mas o que explica esse comportamento? Porque quanto mais uma pessoa se aproxima da liberdade financeira, menos ela precisa parecer rica? A resposta está na base do que estamos discutindo aqui. A riqueza verdadeira é silenciosa, e ela se manifesta em pequenas atitudes, em escolhas diárias, em sinais que quase ninguém percebe. Segundo uma pesquisa do banco Charles Schwab com milionários americanos, 75% deles disseram que a principal razão para terem acumulado riqueza foi viver abaixo do padrão que poderiam. Não é ganhar mais, é gastar menos do que ganham e investir a diferença. Simples, poderoso, silencioso. E essa mentalidade está tão distante da realidade que é quase invisível para quem está preso ao sistema de consumo. Pensa comigo.
Qual foi a última vez que você viu um programa de televisão elogiando alguém por ser disciplinado financeiramente? Quantas manchetes de jornal dizem homem recusa promoção para ter mais tempo com a família e investe melhor seu dinheiro? Nenhuma, porque isso não dá ibope, não vende. O que vende é o escândalo, a casa milionária, a bolsa de 60 mil reais, o carro importado parcelado em 48 vezes. E aqui está o ponto central. Os sinais da verdadeira riqueza não estão no que as pessoas mostram, mas no que elas deixam de mostrar. Estão no silêncio, na calma, na ausência de desespero, na forma como alguém reage a um imprevisto, na capacidade de dizer não a um convite caro só para manter as finanças saudáveis, na escolha de viver uma vida que faz sentido, e não uma vida que impressiona. É isso que separa quem está ficando rico de quem está apenas fingindo que está. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como eu identifico esses sinais em mim? Como saber se estou no caminho certo, mesmo sem ninguém ao redor perceber? E é exatamente isso que vamos ver nos próximos minutos. Vou te mostrar os 5 sinais que indicam que você pode estar acumulando riqueza de verdade, mesmo que nem você tenha notado ainda. E fique atento, alguns deles são tão contraintuitivos, que você pode até achar que está fazendo algo errado, quando na verdade está mais certo do que nunca. Mas antes disso, deixa eu te dar um conselho. Se você ainda não assistiu ao vídeo que está aparecendo agora no card aqui no canto superior da tela, eu recomendo fortemente que você pause esse aqui, e vá lá primeiro. É um dos conteúdos mais importantes do canal, a mágica depois de alcançar 10 mil reais. O que ninguém te conta. Ele é quase uma preparação para entender com mais profundidade o que estamos falando aqui. Porque se você já chegou, ou está perto de chegar nos primeiros 10 mil investidos, precisa entender o que acontece a partir desse ponto, e como isso se conecta diretamente com os sinais que vamos revelar agora. Esse é o tipo de conhecimento que não te contam na escola, nem nos podcasts de finanças da moda. É aquilo que se aprende com quem já percorreu o caminho. Com quem entendeu que a jornada para a liberdade não é feita de aplausos, é feita de decisões conscientes, silenciosas e extremamente poderosas. Agora sim, com essa base construída, estamos prontos. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 5 sinais silenciosos de que você está ficando rico sem alarde. E no final, como prometido, vou revelar um conceito poderoso, tão transformador, que pode mudar para sempre a forma como você lida com o dinheiro e com a sua vida. Se prepare, porque o primeiro sinal vai te surpreender. Vamos nessa. Primeiro sinal: você é um consumidor consciente. O primeiro sinal de que você está ficando rico em silêncio, e talvez nem tenha se dado conta disso, está no que você consome. Mas não se engane. Consumo aqui não é só o que você compra com seu dinheiro, é o que você assiste, é o que você escuta, é o que você lê, é com quem você convive, é até o que você permite que entre na sua mente antes de dormir. Essa é a base invisível da riqueza verdadeira, a construção silenciosa do seu ambiente mental. Se você, hoje, é capaz de trocar 3 horas de série por 1 hora de leitura, se você já entendeu que assistir um vídeo como esse, no lugar de conteúdo raso, é mais importante do que acompanhar polêmicas de celebridades, você já está na frente da maioria. E essa maioria, meu amigo, infelizmente, está distraída. Se liga nesse dado real. Segundo a pesquisa Ensaud Video da Cantar Ibope Media, o brasileiro passa, em média, mais de 8 horas por dia consumindo vídeo. E sabe qual é o conteúdo mais assistido fora da TV aberta? Entretenimento e reality shows. Quase nenhum tempo é dedicado a conteúdos que geram evolução pessoal ou financeira. Agora vamos aos exemplos práticos que provam o poder do consumo consciente. Warren Buffett, o maior investidor da história moderna, lê cerca de 500 páginas por dia. Ele já disse, mais de uma vez, o conhecimento funciona como juros compostos. Quanto mais você lê, mais você sabe, e quanto mais você sabe, mais você ganha. Você acha que é coincidência ele ser bilionário e ler tanto? Ou será que há uma conexão profunda entre o que entra na mente e o que entra no bolso? Vamos para outro exemplo poderoso. Oprah Winfrey, nascida na pobreza extrema, vítima de abusos e preconceitos. Hoje, uma das mulheres mais influentes do mundo. E sabe qual foi o divisor de águas na vida dela? Livros. Ela mesma diz: a leitura foi o caminho para a minha liberdade. Ela não começou ganhando milhões.
Ela começou trocando o pouco tempo livre que tinha por leitura, meditação e aprendizado. Enquanto o mundo ao redor dela era barulhento, ela escolheu o silêncio da sabedoria. Agora para algo mais próximo de nós. Você lembra do Murilo Gun? Humorista, famoso por fazer piadas e stand-up. Ele largou tudo, foi estudar criatividade no MIT, e hoje é referência em educação no Brasil. Por quê? Porque ele decidiu ser um consumidor consciente. Deixou de consumir só entretenimento, e passou a consumir conhecimento. E isso não se limita a personalidades. Está acontecendo agora, com milhares de brasileiros que talvez você nunca tenha ouvido falar. Gente que decidiu trocar o TikTok vazio por um curso de investimentos. Pessoas que deixaram de seguir influencers para começar a seguir mentores. E, silenciosamente, estão construindo liberdade. Um dado importante: segundo um levantamento da Ambima, apenas 7% da população brasileira investe ativamente. Sabe por quê? Porque 93% estão ocupados demais consumindo passivamente. Sem pensar, sem refletir, sem questionar. Só assistindo, rolando tela e perdendo tempo. E é por isso que o consumo consciente é o primeiro e talvez o mais poderoso dos sinais. Ele muda tudo. Ele afeta como você vê o mundo. Ele transforma sua forma de tomar decisões. Ele influencia suas amizades, seus hábitos e, principalmente, seu futuro financeiro. E antes de seguir, deixa eu te dar uma dica que pode fazer a diferença. Se você ainda não assistiu o vídeo Mentalidade Milionária, transforme sua visão sobre dinheiro, ele está agora aparecendo no card aqui em cima à direita. Esse vídeo completa o raciocínio do que estamos conversando agora. Porque não basta trocar o que você consome. Você precisa também transformar como você pensa o dinheiro. Assista depois com atenção. Agora, voltando. Veja que consumir com consciência também é escolher com quem você anda. Já ouviu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Essa ideia, que ficou famosa com o autor Jim Rohn, se tornou ainda mais real nos dias de hoje. Mas o que ninguém fala é que isso vale também para quem você segue, quem você ouve, com quem você gasta tempo. Se as suas conversas são sobre crescimento, investimento, futuro, propósito, você está se movendo em direção à riqueza, mesmo que ainda não veja no extrato bancário. Agora, se você já se pega parando para pensar antes de comprar algo, se você faz a pergunta, isso vai me aproximar da liberdade ou me afastar dela, então você também já entrou na rota silenciosa da riqueza, porque o consumidor consciente não é o que não consome, mas o que sabe por que está consumindo. É o que troca fast food mental por conteúdo nutritivo. É o que aprende a escolher experiências em vez de status. É o que sabe que cada real gasto pode ser uma semente, ou uma dívida. E talvez você nem perceba, mas se já está fazendo isso, você está se afastando da mediocridade, e se aproximando de uma vida extraordinária. Silenciosamente, sem holofotes, sem pressa, e reforçando o que te prometi desde o início. Esses sinais estão acontecendo agora mesmo, dentro da sua rotina. E nos próximos minutos, vou te mostrar outros sinais tão poderosos quanto esse, que vão abrir seus olhos para uma nova visão sobre dinheiro e sucesso. E no final, vou entregar a informação mais importante de todas. Uma chave mental que, se aplicada, pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro e com as decisões da sua vida. Você vai entender por que os ricos de verdade ficam mais ricos em silêncio, e como você pode fazer parte desse grupo, sem depender de sorte, herança ou diploma. Se prepare, porque o segundo sinal vai te confrontar de uma forma que talvez você não esteja esperando. Mas se for humilde o suficiente para absorver, vai sair mais forte do que entrou. Vamos continuar. Sinal 2. Você cria valor. No silêncio de uma rotina comum, enquanto a maioria corre atrás de dinheiro, existe um grupo seleto de pessoas que se move diferente. Elas não correm, elas constroem. Não perseguem, elas atraem. E isso acontece porque entenderam um princípio que muda tudo. Dinheiro é uma consequência direta do valor que você gera para o mundo. Esse é o segundo sinal de que você está ficando rico em silêncio. Você começou a criar valor, e talvez nem tenha percebido. Veja, todo o mercado, toda a economia, todo o dinheiro que circula, gira em torno de uma única coisa: trocas de valor. Quem entrega mais, recebe mais.
E não é apenas sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar de forma estratégica, é sobre entregar algo que seja difícil de substituir, valioso para alguém, e escalável. Pense comigo, por que alguém como Elon Musk é bilionário? Porque criou sistemas que geram valor em escala global, carros elétricos com a Tesla, internet por satélite com a Starlink, transporte espacial com a SpaceX, e cada um desses projetos não depende do tempo pessoal dele, mas sim de equipes, processos e inovações que funcionam mesmo quando ele está dormindo. Agora, compare isso com a realidade de um trabalhador comum. Um pedreiro, por exemplo, pode ser extremamente habilidoso, mas se ele trocar tempo por dinheiro, sem construir um sistema que valorize o conhecimento dele, como um curso online, uma equipe própria ou uma empresa de reformas, ele estará sempre limitado à sua própria força física e ao tempo disponível por dia. A riqueza silenciosa começa quando você para de trocar apenas tempo por dinheiro e começa a trocar valor por prosperidade. No programa Globo Rural, há uma matéria que virou case no mundo dos negócios. Um agricultor do interior de Goiás, que começou a documentar suas técnicas sustentáveis e produtivas no YouTube. Resultado? Ele multiplicou sua renda, foi chamado para palestras e virou referência nacional. O que ele fez? Criou valor a partir do conhecimento que antes ficava trancado na fazenda dele. E sabe o que isso mostra? Que o valor pode vir de qualquer lugar, desde que você saiba como transformar o que você sabe em algo útil para os outros. Valor não é só sobre dinheiro, é sobre irrelevância. No livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki afirma: os ricos se concentram em criar ativos, os pobres se concentram em ganhar salários. E esse é um divisor de águas. Quando você entende que o mundo recompensa quem resolve problemas, você começa a pensar diferente. E a prova está nos números. Segundo dados da FGV, as pessoas que têm algum tipo de renda escalável, como infoprodutos, franquias, royalties ou participação em empresas, aumentam sua renda líquida mensal em até 260% ao longo de 5 anos, enquanto quem depende apenas do salário cresce, em média, 12% ao ano. A diferença não está no esforço, mas na forma como o valor é criado e distribuído. Veja outro exemplo: o chefe brasileiro Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, em São Paulo, começou com o negócio do pai, servindo comida nordestina de forma simples. Hoje, é referência mundial. Como? Especialização extrema. Ele não quis copiar a alta gastronomia francesa. Ele dominou um nicho, ele entregou valor de forma única. E talvez você esteja fazendo isso, silenciosamente. Talvez você já esteja deixando de consumir conteúdo raso e esteja focado em desenvolver habilidades. Talvez você já esteja investindo tempo em algo que pode se tornar um produto, um serviço, um negócio. E tudo isso é sinal, um sinal claro de que a riqueza está a caminho, porque você está se tornando alguém difícil de substituir. E se você ainda não viu o vídeo, As Atitudes para Prosperar, que está aqui na aba superior direita da sua tela, clique agora e assista. Ele é essencial para entender como mudar seu comportamento e ampliar ainda mais seu valor pessoal. Ele é um complemento prático do que estamos discutindo aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você tem feito que te torna mais valioso hoje do que ontem? Pois, se sua resposta for nada, seu crescimento financeiro está travado. Mas se você está estudando, criando, construindo, parabéns, você está no caminho certo. E olha só que interessante, muitos milionários relatam que o maior pico de crescimento financeiro aconteceu nos bastidores, nos momentos em que ninguém estava olhando. Era quando eles estavam quebrados, mas estudando, endividados, mas planejando, escondidos, mas evoluindo. Por isso, essa fase silenciosa é uma bênção disfarçada. E lembre-se, criar valor não é só sobre ser genial, é sobre resolver problemas reais, de forma eficiente, para pessoas reais. Você pode estar escrevendo um livro, abrindo um pequeno negócio, ensinando algo a alguém, investindo tempo em uma habilidade. Tudo isso é semente, e as sementes crescem no silêncio. Nos próximos minutos, vou te mostrar o terceiro sinal de que você está ficando rico em silêncio, e esse sinal é poderoso, porque ele mexe com o seu ciclo de convivência e com o seu ambiente. Fica comigo até o fim, porque no conteúdo extra, vou entregar uma chave mental transformadora, que pode multiplicar o que você já está construindo. E ela só será revelada no final. Vamos seguir, a jornada está só começando.
Sinal 3. Você manipula o tempo. Se tem uma coisa que separa quem sobrevive de quem prospera, é a forma como se enxerga o tempo. A maioria das pessoas corre atrás de dinheiro. Os ricos, eles correm atrás de tempo. E não é à toa. Tempo é o único recurso que, uma vez perdido, nunca mais pode ser recuperado. Dinheiro, você perde e ganha de novo. Oportunidades, muitas vezes voltam, mas o tempo, esse é implacável. E entender isso é o terceiro sinal silencioso de que você está ficando rico. Você começou a manipular o tempo. E não, manipular o tempo não é coisa de ficção científica, é uma habilidade real, poderosa, e dominada pelas mentes mais prósperas do mundo. Veja o caso de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta. Aos 93 anos, ele diz que a maior diferença entre ele e as outras pessoas é que ele aprendeu, desde muito cedo, a investir o tempo em coisas que crescem com juros compostos, seja em dinheiro, em conhecimento ou em pessoas. Buffett passa cerca de 80% do dia lendo. Isso mesmo, enquanto a maioria foca em fazer, ele foca em absorver, porque sabe que, ao dominar a informação certa, ele acelera o processo de decisão e, consequentemente, multiplica o impacto do seu tempo. Essa é a diferença entre quem trabalha por hora e quem trabalha por estratégia. Enquanto muita gente enche o dia com tarefas urgentes, o verdadeiro rico foca no que é importante. Ele terceiriza o que é mecânico, automatiza o que é repetitivo e se concentra nas ações de maior retorno. Quer um exemplo prático? Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias: camiseta preta, jeans e tênis. Por quê? Porque ele eliminava pequenas decisões inúteis para poupar energia mental. Uma simples escolha de roupa poderia consumir minutos preciosos, tempo que ele preferia dedicar à inovação. Parece exagero? Talvez, mas quando se observa os padrões de gente bilionária, percebe-se uma obsessão com otimização do tempo. No Brasil, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro gasta, em média, 3 horas por dia, consumindo conteúdo de entretenimento passivo, como TV aberta, reality shows e redes sociais. Isso equivale a mais de 1.000 horas por ano. Ou seja, 45 dias inteiros desperdiçados com algo que, na maioria das vezes, não gera nenhum tipo de retorno prático. Agora, pare e reflita: se essas 1.000 horas fossem investidas em leitura, cursos, planejamento estratégico ou construção de um projeto pessoal, onde essa pessoa estaria daqui a 2 anos? É aí que mora o segredo silencioso. Os ricos não têm mais horas que os pobres, eles têm prioridades diferentes. A revista Forbes Brasil publicou uma matéria sobre Flávio Augusto, fundador da WhatsApp. Em uma das suas falas mais marcantes, ele diz: "Meu maior ativo é o tempo, porque ele é finito, e porque é nele que construo tudo." Flávio criou a WhatsApp aos 23 anos, e enquanto seus amigos estavam se distraindo, ele estava construindo. Resultado: milionário antes dos 30. Riqueza construída na disciplina com o tempo. Isso nos leva a outro ponto: a paciência. A impaciência é um vício silencioso. As pessoas querem resultado imediato, querem emagrecer em 1 semana, ficar ricas em 1 mês, aprender inglês em 3 dias, e essa mentalidade, infelizmente, destrói qualquer chance de riqueza duradoura. Ricos pensam no longo prazo, sabem que grandes resultados levam tempo, e mais, que só quem respeita os ciclos da semente colhe frutos consistentes. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que as pessoas mais bem-sucedidas têm metas para 10 anos, e não para 10 dias. Elas tomam decisões com base em onde querem estar na próxima década, e não no próximo final de semana. E você? Quando foi a última vez que pensou em quem você será em 2030? A maior parte da população brasileira vive no modo sobrevivência, paga boletos, trabalha o mês inteiro, e repete esse ciclo. Não é porque querem, é porque nunca aprenderam a sair desse sistema. E, para sair, é preciso entender como usar o tempo com inteligência. E aqui entra outro aspecto: delegar. Ricos não tentam fazer tudo sozinhos, eles entendem que seu tempo vale mais do que o custo de contratar alguém. Se você ganha R$ 50 por hora e perde 4 horas lavando o carro, você está pagando R$ 200 com o seu tempo, quando poderia pagar R$ 30 a um profissional e usar as 4 horas para estudar, planejar, vender ou até descansar. Isso não é arrogância,
Isso é gestão inteligente do tempo. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essa habilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Você não precisa ser milionário para organizar sua agenda com mais sabedoria. Você não precisa ser empresário para delegar. Você só precisa começar a identificar o que te aproxima dos seus objetivos e o que está apenas ocupando espaço. E agora, para fechar esse sinal com chave de ouro, o verdadeiro rico não é o que tem agenda cheia, é o que tem controle sobre a própria agenda. Ele decide o que faz, com quem faz, onde e quando, porque ele entende que a liberdade financeira começa pela liberdade de tempo. Se você está construindo algo que respeita o tempo, se está plantando hoje mesmo sem colher ainda, se está se libertando das urgências para focar no que é realmente importante, parabéns! Você está, silenciosamente, se tornando rico, e isso é só o começo. Nos próximos minutos, vamos revelar o quarto sinal, um dos mais difíceis de identificar. Ao mesmo tempo, um dos mais poderosos. Ele envolve sua identidade, seu ambiente e até sua espiritualidade. Segue comigo. Agora que você chegou até aqui, é hora de cumprir a promessa feita desde o início, te mostrar a solução silenciosa, transformadora e real, para enriquecer de forma consistente, mesmo sem que ninguém perceba, e ela está nesses dois últimos grandes sinais. O quarto sinal é a capacidade de adaptar-se e fugir do conselho medíocre. Sim, esse é o ponto de virada, porque não importa quão consciente você seja no consumo, quanto valor você já cria, ou como você administra o seu tempo, se você continua se alimentando de conselhos ruins, seu progresso vai travar, vai parecer que a vida está te sabotando, quando, na verdade, é você quem está se cercando da influência errada. O grande problema é que, na maioria das vezes, os conselhos que nos paralisam vêm das pessoas mais próximas, vêm de quem nos ama, mas nunca construiu nada, vem do amigo que diz para ir com calma, do parente que acha que você está querendo aparecer, do colega que só repete o que ouviu no Fantástico ou na rodinha do churrasco. É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, é tão preciso ao dizer: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. A sabedoria bíblica não falha. O texto não diz que, talvez, quem anda com os tolos terá dificuldades. Diz que vai sofrer aflição. É direto, porque quem se alimenta de conselhos medíocres, inevitavelmente colhe resultados medíocres. Sabe qual é o problema da maioria dos brasileiros que trabalham duro? Eles escutam conselhos de quem nunca chegou aonde eles querem chegar. É o motorista de aplicativo ouvindo outro motorista que desistiu da própria vida e só reclama. É o vendedor ambulante ouvindo alguém que nunca montou um negócio. É o pai de família ouvindo aquele conhecido que diz que dinheiro não é tudo, enquanto vive endividado e frustrado. Amigo, a verdade é que quem quer subir, precisa ajustar a frequência, e essa frequência é mental, espiritual e prática. Ricos de verdade testam, erram, corrigem. Eles fazem ajustes rápidos, não se apegam à vaidade de estar certo, eles se apegam à eficiência. Se uma estratégia não está funcionando, eles mudam. Se uma fonte de informação não está agregando, eles abandonam. E o mais importante, eles não esperam que todos entendam o que estão fazendo. Esse é um sinal silencioso que poucos conseguem captar. Quem está ficando rico em silêncio, começa a parecer estranho para os outros. Ele para de seguir a maioria, para de dar ouvidos a frases prontas como: economize no cafezinho e você vai ficar rico. Só quem tem diploma ganha bem. Dinheiro não traz felicidade. Trabalha quieto, um dia alguém vai te notar. Esses conselhos não são apenas ultrapassados, eles foram criados para manter você no mesmo lugar. Você quer saber por que tanta gente inteligente não consegue prosperar? Porque está tentando enriquecer com a mentalidade de quem foi treinado para obedecer e consumir, e não para empreender e multiplicar. Vamos a alguns dados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Veja, mostrou que 67% dos brasileiros acreditam que só é possível vencer na vida com estabilidade e emprego formal. Agora, pare e pense. Quem são os bilionários da lista da Forbes? Quantos deles chegaram lá com carteira assinada? Nenhum. Eles criaram, adaptaram, testaram, não ficaram esperando a estabilidade, foram atrás da liberdade. O que separa os que crescem em silêncio dos que vivem reclamando em voz alta é simples: a capacidade de filtrar a fonte do conselho. Só aceite a opinião de quem já vive o que você quer viver.
Só siga estratégias de quem já pisou no caminho que você quer trilhar. Só modele hábitos de quem colhe os frutos que você quer colher. Essa seleção muda tudo. E não precisa ser de gente famosa. Às vezes, é o mentor que fatura R$ 20.000 por mês com dignidade e liberdade. Ou o empresário simples que vive com a família em paz e construiu uma casa com o próprio esforço. Esses são os sábios com quem você deve andar. Mas isso exige humildade, porque adaptar-se significa reconhecer que você não sabe tudo, que sua forma de pensar, até agora, te trouxe até aqui, mas não vai te levar além. E fugir do conselho medíocre exige coragem, porque a mediocridade tem voz alta, grita nas redes sociais, aponta o dedo, ridiculariza quem tenta sair da fila. Mas aqui vai o segredo: é no silêncio da ação que a verdadeira transformação acontece. A riqueza não começa no extrato bancário, ela começa na decisão de parar de viver como todo mundo, e isso inclui parar de pensar, agir e ouvir como todo mundo. Você quer uma mudança real? Então faça uma autoavaliação brutal. Com quem você tem se aconselhado? Que tipo de conteúdo você consome? Quantas vezes você já mudou de estratégia nos últimos 12 meses? Você tem coragem de parar o que está falhando, mesmo que todos ao seu redor insistam que é o certo? Essa é a chave. É essa resposta que você procurava quando deu play nesse vídeo. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de um ambiente diferente, de mentores certos e de um plano que funcione de verdade. E isso só acontece quando você escolhe sair da média. Sabe por quê? Porque a média vive endividada. A média gasta tudo o que ganha. A média reclama do governo, do patrão, do país, e não percebe que o problema está na mentalidade coletiva. E a sua saída disso começa hoje, com essa decisão: recusar conselhos medíocres e adaptar sua rota, porque quem se adapta, sobrevive, mas quem se adapta com sabedoria, vence. Agora que você ouviu cada um desses sinais, pare por um momento, respira fundo, sente o peso do que foi falado. Porque talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja ouvindo algo que realmente te cutuca por dentro, algo que não veio para te entreter, mas para te despertar. A verdade é simples: a maioria das pessoas vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro, sem perceber que o que elas realmente precisavam era mudar de mentalidade. A riqueza, meu irmão, não começa quando entra mais dinheiro, ela começa quando sai menos ignorância. Quando você para de seguir o fluxo da maioria e começa a criar o seu próprio caminho, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que pareça pequeno no início. Esse crescimento silencioso é real. Ele acontece na disciplina que ninguém vê, na escolha difícil que você faz quando ninguém está olhando. Ele se constrói no silêncio das madrugadas estudando enquanto os outros dormem, na recusa de gastar para impressionar, na coragem de dizer não para um churrasco hoje, para poder dizer sim para a liberdade amanhã. E sabe o que é mais louco? As pessoas ao seu redor talvez nunca percebam, até que seja tarde demais. Elas vão rir das suas escolhas, vão duvidar do seu silêncio, vão chamar de sorte quando tiverem prosperando. Mas você vai saber: não foi sorte, foi decisão, foi renúncia, foi consistência. E, não sei se percebeu, mas ficou faltando eu falar o quinto e último sinal. Se esse quarto já foi relevante para você, imagina o quanto você vai aprender com o último. Já que não quero ser muito longo, fiz um vídeo só sobre ele que está aparecendo no card agora. E se você ainda está aqui, então esse canal é o seu lugar. Aqui a gente não promete mágica, a gente entrega a verdade. Aqui você não vai ouvir dicas rápidas para enriquecer em 7 dias. Você vai ouvir o que ninguém tem coragem de dizer: que enriquecer exige maturidade, foco, tempo e ação. Mas que sim, é possível, é alcançável. E se você continuar com a mentalidade certa, inevitável. Então se inscreve agora, ativa o sininho, e entra para essa comunidade que está crescendo em silêncio, mas que está prestes a fazer barulho nos próximos anos. E se você quiser continuar essa jornada com inteligência, aqui vai um passo importante. Clique no vídeo que está aqui à sua direita. Nele eu te mostro coisas importantíssimas para teu crescimento financeiro. Se você ainda não viu, assista agora. E logo aqui à esquerda, está o último vídeo postado no canal. Ele pode ser o complemento exato do que você ouviu aqui. Vai por mim, não deixa para assistir amanhã. A riqueza real é construída em silêncio, mas quando ela chega, o mundo inteiro ouve. Te vejo no próximo vídeo.